Audiolivro Primeiro o Reino. Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. De Josanã Alves. Capítulo 8. Tudo entregarei. Judson Van Deventer, ao compor o hino 295 do Inário Adventista, diz: Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Vance Havner diz: o principal dentre os pecados mais graves dos santos é ouvir sem fazer. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que decidiram entregar tudo. Por exemplo, o tudo da viúva eram 2 moedas e ela entregou. O tudo de Abraão era Isaque e ele entregou. A lista segue com Enoque, José, Daniel e etc. E o principal exemplo bíblico de entrega é o próprio Deus. Seu tudo foi Jesus Cristo, a quem entregou por nós. Também temos na Bíblia exemplos de pessoas que se negaram a entregar tudo, como Caim, Balaão, Sansão e etc. E o principal exemplo bíblico de alguém que se negou a uma entrega completa é Lúcifer. Os exemplos são claros e as consequências também, tanto para a entrega total como para a entrega incompleta. Cada um deles compõe uma parte da história da redenção da humanidade. Seus exemplos são tão importantes que foram registrados no livro sagrado. O livro de Hebreus afirma que esses exemplos são como uma grande nuvem de testemunhas, que pode nos ajudar a conseguir o seguinte objetivo: livrar-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. Um dos exemplos mais profundos de entrega completa foi registrado por Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Ele tentava ajudar a igreja de Corinto a ser generosa e se libertar do egoísmo e da ganância. Paulo poderia ter usado elaborados argumentos teológicos, mas ao invés disso ele decidiu usar um exemplo de generosidade, pois generosidade gera generosidade. Ele apresenta o exemplo dos crentes da Macedônia, e como a entrega de recursos materiais que eles fizeram era um reflexo da entrega completa da vida que já haviam feito a Deus. A Macedônia era uma região montanhosa no norte da Grécia. A primeira menção bíblica sobre a Macedônia está em Atos 16. Quando um homem aparece em uma visão a Paulo, ele suplica, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Atos 16, versículo 9. Lucas dá um relato detalhado das jornadas de Paulo pela Macedônia. Atos 16, versículos de 11 a 17 e capítulo 14. Paulo pregou em Filipos, a principal cidade macedônica. Nessa cidade, Paulo contribuiu para a primeira conversão da Europa, a de uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Várias vezes Paulo menciona o sacrifício que os cristãos da Macedônia suportaram para suprir as necessidades próprias e as dos outros. Romanos 15, 2 Coríntios 8 e Filipenses 4. Os macedônios foram condenados ao ostracismo e perseguidos por acreditarem no Senhor Jesus. Muitos, em condições similares, operariam em um modo de autopreservação, mas não os macedônios. Eles estavam em profunda angústia, mas contribuíram para o alívio dos outros. Os cristãos da Macedônia, apesar de toda a prova, são descritos como tendo uma abundância de alegria em meio à tribulação, e essa alegria era vista em sua generosidade. Vamos parar um pouco a leitura deste livro e ler 5 versos bíblicos que relatam a incrível entrega dos macedônios, registrada em 2 Coríntios 8, versículo 1 a 5, pois será importante para que possamos compreender os pontos que veremos a seguir. Leio 2 Coríntios 8, versículo de 1 ao 5, na versão Almeida Revista Atualizada, dizendo assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas,
se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo ressalta o fato de que os macedônios não eram apenas pobres, porém extremamente pobres. Era maravilhoso para o apóstolo observar que pessoas tão pobres poderiam ser tão generosas. Como a generosidade poderia ser tão grande naquela condição de pobreza? Para Paulo, isso era um milagre que ele só podia atribuir a Deus. O exemplo dos macedônios apresenta o seguinte desafio aos cristãos de outras partes e épocas: até que ponto estamos dispostos a entregar tudo o que temos e somos ao Senhor e à sua causa? Também nos leva a fazer as seguintes perguntas: como eles se tornaram uma igreja tão generosa que não precisavam de coerção para se entregar por completo? O que os fez rogar ao apóstolo que lhes fosse dado o privilégio de participar no ministério da generosidade? Qual era o segredo? Na verdade, não existe segredo na causa de Deus. Todos podemos viver uma vida de generosidade e vitória sobre o egoísmo. No entanto, o texto bíblico nos apresenta dois aspectos que se destacam na disposição de ofertar com generosidade. Aspecto 1. Eles tinham recebido a graça de Deus. Por natureza, somos egocêntricos e não queremos doar generosamente. E mesmo quando o fazemos, podemos ser motivados por intenções egoístas. Para dar à causa de Deus livremente, temos de encontrar a graça divina em Cristo Jesus. Compreender seu sacrifício na cruz por nós vai tocar as cordas invisíveis do coração, derretendo o egoísmo e o egocentrismo que residem lá. Somente quando vemos o Filho do Homem levantado por nós, somos atraídos para mais perto dele. Quando olhamos para o seu sacrifício, nossos corações serão movidos a retribuir e o amor desperta amor. Seu amor vai impulsionar-nos a dar. Aspecto 2. Eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor. A razão pela qual muitas pessoas não doam generosamente é porque não têm realmente se entregado completamente ao Senhor. O segredo por trás da verdadeira doação se encontra na doação de nossa vida por completo a Ele. A razão pela qual os macedônios doaram, além das expectativas e além de sua capacidade, tinha a ver com esse fator. Eles haviam se entregado ao Senhor. A verdade é que só podemos doar generosamente, sejamos ricos ou pobres, quando nos entregamos completamente ao Senhor. Hoje temos que fazer uma séria reflexão e perceber qual é o nosso tudo que ainda não foi entregue a Deus. Para fazermos essa entrega completa, devemos sempre relembrar que Deus quer tudo. Temos a liberdade de entregar ou não entregar tudo, mas precisamos saber que qualquer uma das decisões trará consequências momentâneas e eternas. Veja, a viúva tinha toda a liberdade de guardar uma ou as duas moedas para si. O que ela possuía não era muito, mas a decisão de guardar ou entregar envolvia consequências, e ela tomou a decisão correta. Os macedônios tinham a liberdade de não serem generosos e apresentarem sua extrema pobreza como motivo da infidelidade, mas decidiram pelo caminho da fidelidade apesar de sua pobreza. Com frequência, nossa tragédia é que em algum aspecto de nossa vida decidimos não nos entregar completamente a Cristo. De um modo ou de outro, reservamos algo que ainda não está à completa disposição de Deus. Ainda não chegamos ao ponto de fazermos o sacrifício definitivo, a entrega completa. C.S. Lewis expressou essa ideia com as seguintes palavras: Cristo diz: dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos. Todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. Livro Cristianismo Puro e Simples, páginas 177 e 178. Por isso Deus quer o seu tudo.
Ele quer reconstruir completamente o seu eu e dar um novo significado à sua vida. Com certeza você irá gostar do resultado. Uma das músicas mais conhecidas no mundo cristão é Tudo Entregarei. Ela foi cantada por milhões de cristãos ao longo de gerações, mas costumo dizer que esta é uma das músicas que mais deveríamos pensar antes de cantar. Nunca deveríamos abrir a boca para dizer tudo entregarei. Sim, tudo entregarei. Se essa não é realmente a decisão do nosso coração. Se ainda não chegamos ao ponto da decisão de uma entrega completa. O autor da letra dessa música é Judson W. Van Deventer. Nascido em 1855, ele foi criado em um lar cristão. Aos 17 anos, aceitou Jesus como seu salvador. Formou-se em artes na faculdade de Hillsdale, no estado de Michigan, e teve uma carreira acadêmica bem-sucedida em sua área. Viajou extensivamente, visitando várias galerias de arte por toda a Europa. Tinha um grande potencial como compositor e, como músico, tocava 13 instrumentos. Ele conta como sua própria indecisão resultaria na escrita deste hino, dizendo: por muitos anos estudei arte. Minha vida inteira foi completamente dedicada a perseguir este objetivo, e a coisa mais distante da minha mente era entrar para o serviço cristão ativo. Meu sonho era me tornar um artista excepcional e famoso. Depois de me formar na faculdade, estudei desenho e pintura com um conhecido professor alemão. Foi durante esse período em minha vida que senti o Espírito de Deus me pedindo para desistir da carreira acadêmica e entrar no campo evangelístico. Mas eu não queria ceder. Ainda tinha um desejo ardente de ser um grande artista. Essa batalha durou 5 anos. Finalmente chegou a hora em que não pude mais aguentar e eu entreguei o meu tudo, meu tempo e meus talentos. Foi então que um novo dia surgiu em minha vida. Escrevi o hino Tudo Entregarei, em memória da época em que, após a longa luta, eu havia me rendido e dedicado minha vida ao serviço cristão ativo para o Senhor. Assim, em 1896, Van Deventer tomou a decisão de abandonar tudo e se tornar um evangelista em tempo integral. Depois de sua entrega pessoal, trabalhou por anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Deus o usou poderosamente. Você sabe qual é seu tudo que ainda não está completamente à disposição do Senhor? Hoje vamos conversar com Deus em oração e pedir que Ele nos deixe claro em quais pontos de nossa vida ainda precisamos fazer uma entrega completa. Liste alguns desses pontos que já estão claros para você e em seguida peça a ajuda de Deus para viver essa entrega completa. Comece dizendo: Senhor, o meu tudo é, e descreva. Após isso, acesse o link na descrição deste áudio aqui no YouTube e compreenda melhor o que significa a entrega de tudo o que temos a Deus.